A gente vai conversar agora com o Dr. José Sanches, médico do São Paulo Futebol Clube, para conhecer um pouco melhor da sua história, doutor, e do seu trabalho aqui no São Paulo Futebol Clube. Obrigado por atender a Band News FM. Estou à disposição, e que a gente puder falar de interessante sobre a nossa atividade, sobre o nosso dia a dia aqui no clube, eu estou à disposição. Doutor, começando pelo início, fiz uma pesquisa e não encontrei muita coisa, assim, uma entrevista em que você fala sobre a sua vida. Então eu queria saber onde você nasceu, onde você cresceu, como é que foi o começo da sua vida. Eu sou paulistano, nasci em São Paulo mesmo, na capital, sou da Zona Leste, né? Nasci na Vila Carrão e depois de casado fui morar no Tatuapé. E em 2007 mudei aqui para Perdizes, por conta até demorei para mudar, porque para vir para São Paulo era muito difícil, era muito demorado, né? Por causa do trânsito da Marginal, Radial Leste, mas enfim, a vida a gente não tem essas possibilidades, essa facilidade para mudar de áreas. Então, quando eu tive a oportunidade, até motivado pelas filhas, né? Que uma filha estava fazendo medicina aqui na Doutor Arnaldo e a outra ia começar a fazer medicina na Santa Casa, então elas iam ficar muito para cá e a gente acabou dando certo e mudei para cá. Mas sempre foi muito prazeroso, a gente vinha, era muito bom, sempre foi muito bom trabalhar aqui, então essas coisas passavam sem a gente perceber, né? De ver um dia ou outro a gente ficava um pouco mais cansado, mas foi assim. E comecei por acaso no futebol, porque eu entrei na base, né? Fiquei 8 anos na base. No início, você não faz um projeto para ser médico de São Paulo, né? Essas coisas acontecem, né? Não dá para se preparar para isso, né? E eu entrei na base sem muitas pretensões e fui fazendo meus cursos de atualização, de especialização e achava, até porque o São Paulo é um clube que não mexe muito com os profissionais, né? Se não houver nenhum problema importante, ele não mexe, e tinha uma equipe muito boa trabalhando aqui já na época, no departamento médico, e acabou que as coisas de repente aconteceram e eu fiquei 8 anos na base, e em 93 eu acabei sendo chamado para assumir interinamente o departamento médico aqui. A ideia inicial deles era contratar algum profissional com mais experiência, né, na área, tudo. Mas acabou que a gente acabou se dando bem com o pessoal que estava aqui, com o Moraci, com o Turíbio, e principalmente o seu Tele me aceitou. Eu agradeço muito isso, porque na época ele era a pessoa que teria que, chefe da comissão, é uma pessoa exigente, me aceitou aqui. Aí a gente iniciou a carreira já há 25 anos atrás, né? Vai completar 26 agora. No total são 30 aí. De São Paulo são 34, vai completar em 15 de julho, eu completo 34 anos de São Paulo e 26 anos de profissional. Eu tenho 39 de vida, então... Foi 85, né? Você deve ser de 81. 80, então. Mas foi, o que eu sempre digo é que essas coisas não se planejam, né? Você não consegue estabelecer um planejamento para vou fazer isso, né? Essas coisas acontecem, né? E eu foi assim, eu sou São Paulino, sempre fui, e eu acabei vindo trabalhar no São Paulo porque tinha um amigo que trabalhava aqui e eu falava muito para ele no hospital que a gente se encontrava. Falou, arruma um emprego para mim lá, pô, sou São Paulino, sou doente, né? Fanático, pô. Era médico também? Médico também. E eu falava para ele, me arruma um emprego lá, para ele trabalhar no profissional, doutor Eduardo Gomes, né? Trabalhava com o doutor Marco Aurélio. E eu falava, pô, me arruma um emprego lá, cara, qualquer coisa e tal, eu sou São Paulino, vou trabalhar no Morumbi, né? Perto das feras, tudo. E falava por falar, né? E um dia ele falou para mim, você está interessado mesmo? Porque houve uma coisa muito chata, que foi a doença do Dr. Zé Carlos Ritt, né? E que era uma pessoa, eu não o conheci pessoalmente, mas devia ser uma pessoa maravilhosa, porque todo mundo adorava ele. Infelizmente ele acabou falecendo jovem e obviamente ficou espaço no profissional. Para esse espaço o Marco Aurélio chamou Eduardo. E aí a base ficou só com o médico, né? Que era o Dr. Mauro. E me chamaram para
me aceitaram no início eu vinha 3 vezes por semana e depois eu acabei comecei a vir todo dia. E foi uma experiência muito bacana para mim naquela época, porque eu era torcedor, né? Eu passei, e a gente era tudo junto, vivia tudo, profissional e base, tudo junto. Então, eu comecei a ver as pessoas que eu tinha como ídolo ali, do lado, ali, no Morumbi. Toda hora via o pessoal, via os antigos também, porque na época eu já tinha o Dias trabalhando lá, já tinha Teto trabalhando. Então foi muito bacana essa relação no início, né? Mas, como eu disse, sempre sem muitas pretensões, né? E as coisas foram acontecendo e, felizmente, aconteceu o que aconteceu e eu estou aqui até hoje. E você como é que despertou o interesse pela medicina? Você já tinha interesse em tentar ligar as duas coisas, esporte ou não? Então, como eu disse, não tinha. Onde o senhor se formou? Eu me formei no Rio, em Teresópolis, e fiz depois a especialização em medicina esportiva na Escola Paulista de Medicina. Isso na verdade, a especialização em medicina do esporte eu fiz já aqui, né? E na verdade é assim, é como eu disse, né? Você não faz planos para essas coisas, né? Eu gostava muito do futebol, do esporte de maneira geral, como aficionado. Eu tinha a minha grande ideia na vida como médico era ter um consultório, ser bem sucedido no consultório. Eu sempre gostei da medicina ali, tete a tete com o paciente, mas uma coisa mais intensa, né, nessa área de medicina. Eu não sou cirurgião, mas é aquela história, a vida, você tem os ideais, né? E aí, de repente, a vida começa a te puxar para um lado, puxar para o outro, e você tem que decidir. Eu, por exemplo, abri mão de coisas importantes que eu teria fora do esporte, né? Eu abri mão de muitos empregos, cheguei a ter 4 empregos. Eu fui abrindo mão dos meus empregos para poder me dedicar mais ao São Paulo. Que tipo de emprego, doutor? Eu trabalhava no hospital, né? E depois... Na verdade, fazia enfermaria, ambulatório, trabalhei na prefeitura, era concursado e por conta do São Paulo eu acabei pedindo exoneração da prefeitura, mantive um vínculo só, que por sinal atualmente eu estou de licença. Então você tem que escolher, né? Não dá para ficar aqui e lá, porque o São Paulo eu sempre tive isso, eu passo pro pessoal que trabalha aqui comigo, eu sempre falo, o médico por força de tentar manter uma boa condição financeira, acaba assumindo muitos compromissos, e isso é um perigo, porque de repente você não se dedica plenamente a nenhum deles, né? E na medicina eu acho isso muito complicado. E no futebol eu acho que depende muito do dia a dia, depende muito de estar sempre em contato com o atleta para você não perder. Mesmo assim já é perigoso, você tem que ficar muito atento, porque as coisas mudam assim muito de um dia para o outro. E você está toda hora tendo que decidir alguma coisa, porque a comissão precisa saber como está o atleta, precisa saber se pode jogar, se não pode jogar, se tem que fazer exame. Então tem muitas decisões que são tomadas e você tem que estar a par exatamente do que está acontecendo para tomar essas decisões e não ter problema. Muitas vezes, mesmo com todo esse cuidado, a gente tem algum problema. Então eu comecei a ter que largar algumas atividades para poder me dedicar mais aqui. E foi que até chegou ao ponto que hoje, por exemplo, que eu estou full time aqui e só me dedico ao São Paulo, né? Ou seja, a rotina de um atleta, você acompanha a rotina de um atleta, basicamente, em termos de viagem, dia a dia. Tudo, inclusive um pouco mais, porque quando o pessoal está de folga, a gente está aqui no departamento médico, que tem o pessoal lesionado, né? E na rotina geral, né, tipo viagens, qualquer outro, jogos, viagens, a gente está sempre participando e sempre sendo requisitado para fazer alguma coisa, né? Você gosta dessa rotina de viajar, aeroporto, ou você se adaptou com o tempo? Eu me adaptei com o tempo. Falar para você que hoje eu posso dizer que eu gosto, porque se não gostar você não consegue fazer, você tem que gostar e gostar muito. É uma coisa que exige muito de você, isso te afasta muito da família, né?
te deixa muito longe. Eu tenho 2 filhas, uma com 32 e uma com 28 anos. Eu posso dizer para você que eu pouco vi elas. Aniversário delas, de uma eu sempre estava no aniversário, que ela nasceu dia 25 de dezembro, né? Então, no Natal eu sempre estava. Mas da outra, a gente na verdade não vê o filho crescer, né? Porque não só eu, isso não é uma queixa, é uma... A gente passa por isso também. Vocês sabem, na área... o trabalho exige isso, você tem que fazer. E eu fiz e sempre fiz com muita boa vontade e nunca me... Só que é um pouco cansativo, porque a gente quando está viajando, a gente não relaxa muito, né? A gente tem que estar sempre ligado, porque pode passar daquela viagem tranquila, sem nenhum problema, para uma viagem com algum evento importante, que você precisa resolver, o pré-jogo, o pós-jogo, e você precisa tomar decisões. Então, você pode passar de uma tranquilidade plena, total, para um estresse muito grande. Então, a gente acaba que as viagens acabam cansando um pouquinho por isso, né? Além do tempo de aeroporto, avião, tudo. Mas isso tudo é que eu sempre digo, a gente sabia quando começou que era assim. Eu estou num clube grande, num clube gigantesco, que tem grandes ambições. O São Paulo não entra em nenhuma competição para participar, o São Paulo entra para ganhar. Então a gente sabe da responsabilidade que a gente tem, né? E a gente continua porque gosta disso, né? Muito bem. No início, você idealizava esse trabalho esportivo com o elenco de 30 jogadores de uma forma, e depois na prática percebeu que algumas coisas não correspondiam à expectativa? Como é que você vê esse trabalho do médico tendo que trabalhar com um grupo de atletas de alta performance? Então, no começo, quando eu comecei no futebol, especificamente quando eu comecei no profissional... São Paulo foi a primeira experiência. Foi a primeira, e eu sempre disse que seria a única, porque eu não teria condição, não teria nenhuma vontade de trabalhar em outro local, né? Quando eu comecei no futebol, são 34 anos, a mudança foi absurda, assim, sabe? Eu diria que a nível internamente falando, especificamente do trabalho, né? Eu diria que aquele departamento médico que eu encontrei quando eu cheguei no futebol não existe mais, né? Aquele do médico, a figura centralizadora, suprema, isso não existe mais. Isso não existe mais. Isso aí, e se você estiver pensando assim, você está precisando rever os seus conceitos, porque hoje em dia você tem uma grande equipe de trabalho, né? Hoje em dia tem alguns conceitos na medicina de hoje que antigamente nem se pensava. Só para você ter uma ideia, por exemplo, eu fui no Mundial, eu participei em 92, eu estava na base ainda, em 93 eu subi e fui no Mundial com Mila. E depois eu participei do Mundial do Liverpool. A diferença da equipe, da estrutura, é um Mundial. De qualquer forma, é uma competição extremamente importante, tanto em 93 como em 2005. E você vê o grupo que viajou em 93, o grupo que viajou em 2005, tem comparação. Por exemplo, no meu departamento viajou eu e o Hélio. Só para você ter uma ideia. Eu, o médico e o massagista. Mais ninguém da minha área. Então eu tinha isso contra o Milan, de 93. Contra o Milan, Eu tinha aqui 2 pessoas, eu e o Hélio. E em 2005 viajou eu, o fisiologista, dois fisioterapeutas, sabe, 2 massagistas. Quer dizer, uma estrutura muito grande, e eu diria que hoje está maior ainda, né? Hoje, e não é nada de desperdício. Às vezes o pessoal costuma olhar e falar, puxa vida, quanta gente, né? Mas é necessário, o futebol está exigindo isso, né? O futebol está exigindo que tenham grandes equipes. No campo, por exemplo, você não vê mais treinador e auxiliar trabalhando, você vê grandes grupos trabalhando, 2, 3 preparadores físicos, 2, 3 fisiologistas, e precisa, está trabalhando, não é necessário isso mesmo, né?
Então o futebol mudou demais, né? Nesse período. E não estamos falando de um século, né? Estamos falando de 20 anos, 20 e poucos anos. Para aproveitar, como médico, você analisa a evolução do futebol? Porque você também deve ter uma visão com relação a mudanças no tipo de lesão, que você consegue também visualizar que o futebol está para mais correria, mais físico do que técnico. Como é que você vê a evolução do futebol do ponto de vista do médico? Isso é uma outra coisa, isso é tudo, alguns dados objetivos a gente tem, porque vê o pessoal na avaliação de carga de trabalho com catapult, com esses GPS, e hoje os dados são muito objetivos e são muito bem controlados, né, pela equipe de preparação física, né? Eu costumo dizer assim, que eu acho que antigamente a gente, por exemplo, concussão, era uma coisa muito difícil de acontecer, muito rara, né? Hoje virou, toda hora você vê matéria de jornal, o jogador saiu para o hospital, toda hora você vê, vai falar que, porque o futebol mudou? O futebol mudou, mas não o futebol como arte, né? Mudou fisicamente o futebol, né? Eu costumo dizer assim, que eu acho que às vezes me dá a impressão que eu tinha que fazer assim, ou aumentar o campo, ou diminuir o jogador, porque o espaço está pequeno para eles, né? Hoje se chega na bola muito mais rápido, se chega na bola com muito mais intensidade, tem jogada tem movimentos dos atletas durante o jogo que sinceramente dá medo de ver a forma que eles vão na bola e o que pode gerar disso, né? Então realmente mudou demais. Eu acho que a distância percorrida mudou muito, mudou de 8.500 metros por jogo para 12.000 metros por jogo. O jogador corria 8, 9 quilômetros, hoje corre 12 quilômetros. Claro que não todos, né? Estou falando, existe esse nível de exigência e a parte física praticamente está, a parte tática, técnica é importante, mas ela acaba sendo sobrepujada pela parte física. Quer dizer, se o cara só com técnica, jogador nenhum vai fazer nome hoje em dia, se não tiver uma boa parte física, né? E isso acaba refletindo na minha área, né? Quer dizer, a exigência é maior, os contatos são maiores e, consequentemente, as lesões vão aparecer, né? Em compensação, os exames são muito mais... A evolução também dessa parte do diagnóstico também melhorou muito, né? Claro, melhorou muito. Eu acho que uma coisa que é muito importante, mas muito mesmo, é o exame pré-competição, que antigamente era uma coisa, era meio que um tabu. A gente sempre, desde que eu entrei no futebol, sempre fiz, né, uma avaliação extremamente completa, cardiológica, ortopédica. Nós sempre fizemos, porque São Paulo sempre deu muita importância para isso, né? Mas a gente via muitas equipes que não se dedicavam, não achavam tão importante, né? Você via muito discurso de são tudo jovens, não vão ter problema nenhum, né? E hoje isso acabou, né? Hoje em dia você vê muito jovem ter problema. Então, o exame pré-competição é extremamente importante, né? Quando lesionam, você tem uma estrutura tanto hospitalar, de abordagem cirúrgica e de abordagem de reabilitação completamente diferente, muito mais eficaz, né? E tanto que hoje em dia eles estão começando, se recuperou tão rápido, começou a se recuperar tão rápido o atleta que estava até fazendo mal isso. Hoje em dia você pega alguns procedimentos cirúrgicos que começou a se reduzir demais o tempo. Ele precisa, biologicamente, o atleta precisa de um tempo para recuperar as condições pré-lesão, né? Parece que ele está recuperado, mas de fato não está. Precisando algumas coisas ainda e aí não adianta, né? Tem um lado de biologia que você não consegue mudar, né? Então, lesões, eu lembro algum tempo atrás, lesões de cruzado, o pessoal voltando com 4 meses e meio, é muito pouco tempo. A chance de ter uma relisão é muito grande, né? Então, hoje em dia você já vê o pessoal revendo alguns conselhos, já passando a 6, 7 meses, dando tempo para o organismo se readaptar e recuperar as condições pré-lesão, né? Nesse sentido, como é a sua relação com os jogadores? Tem que ser um pouco psicólogo às vezes, porque os jogadores eles querem acelerar o processo e voltar antes da hora, e você tem que falar, fica calmo, tudo no seu tempo. No finalzinho é difícil, sabe? Porque chega um momento, a partir do quinto, vamos usar como exemplo a lesão de cruzado.
Quando chega no 5º mês, o atleta está normal. Ele se acha normal em condição de jogar. Inclusive você tem que ficar muito vigilante, porque ele não faz aquilo, ele pode até fazer fora. Peladinha, essas coisinhas, né? Então a gente tem que ficar de olho para ir alertando ele. Nesse ponto eu acho muito bom a relação, que a gente tem uma relação de um médico que faz nossos casos cirúrgicos, que é o René Abdala. A gente sempre passa um pouco a bola para ele dar uma assustada, para ele dar uma centralizada no cara, quando você vê que o cara está querendo dar uma voadinha fora. Então eu acho bom essa figura do médico, que não tem a relação com o clube, é o nosso consultor, mas ele tem relação com o atleta, de cobrança, de exigência, de algumas coisas. E a gente internamente, nós, os fisioterapeutas, são figuras extremamente importantes. Eu diria que a cirurgia tem 2 fases, né? A realização do ato cirúrgico, que é fundamental, tem que ser bem feito, mas a reabilitação tem quase a mesma importância, porque uma reabilitação mal feita perde qualquer cirurgia. Então hoje são profissionais muito importantes nesse contexto, né? E a gente tenta manter o atleta bem centrado em saber fazer as coisas na hora certa, mas no finalzinho é sempre um pouco mais difícil. E da relação dos jogadores para a relação com os treinadores, nesse período você tem ideia de com quantos treinadores você trabalhou? Outro dia eu estava dando uma contada, acho que eu trabalhei deve ter sido uns 23, assim, alguns voltando, né? Acho que 23, poucos, né? Porque mesmo assim, eu acho que eu trabalhei 4 anos e meio com o Tele e 3 anos e meio com o Muricy na primeira vez. Depois o Muricy voltou, ficou mais 1 ano, né? Então eu trabalhei só com o Tele e com o Muricy uma média de uns 8 anos, né? Que foram os que mais, assim, ficaram. Mas eu trabalhei com uns 20 e poucos treinadores. E a relação, o São Paulo, a gente felizmente sempre trabalhou com bons profissionais e respeitadores, sérios. Nunca, para falar a verdade, nunca tive nenhum problema relacionado à minha área especificamente. Obviamente que tem coisa do dia a dia, né? Lesãozinhas menores, menos importantes, decisões tipo tá no ponto de sair, não tá, vamos ver o que vamos fazer. Conversa sempre tem. Hoje, como eu disse, a decisão é uma decisão quase colegiada em alguns casos com relação à utilização do atleta, não é? Pode ser que o atleta está em condição, porque são 2 momentos distintos, né? A liberação médica e a liberação no campo, né? Tanto que hoje tem uma coisa extremamente importante nesse nosso meio, que é a transição, né? Antigamente saía do DM e ia para o campo, né? E você corre grandes riscos nessa mudança brusca, né? E hoje nós já temos, hoje eu digo, mas já há algum tempo a gente tem um profissional que faz essa transição. Dependendo do tempo que ficou afastado, dependendo da lesão que foi, a coisa é conduzida de maneira progressiva até ele ser liberado do treino com o grupo, né? E realmente não costuma ter problema, não. Mas quando chega um treinador que você não conhece, você tem que esperar, sentir... Cada treinador é um jeito, cada treinador é um estilo. Eu, por exemplo, o Cuca está chegando aí, eu trabalhei com ele em 2004, mesmo sendo ele, eu tenho certeza que algumas coisas mudaram do jeito que ele quer que faça uma coisa ou quer que faça outra, e nós temos assim, meio que a obrigação de tentar caminhar do jeito que o chefe da comissão técnica queira, né? Não da parte técnica. A parte técnica a gente vai tocar, mas algumas rotinas ele que determina, né? Como ele quer que faça, assim, tipo, tem problema, que hora você me apresenta esse problema? Tem treinador que prefere que é toda a relação, todos os detalhes de quem poderá ou não treinar, quem vai poder treinar parcialmente ou plenamente, para ele poder fazer o trabalho dele. Eu entendo, isso é importante, ele precisa saber com quem ele pode contar. E às vezes tem uma pessoa que vem fazer isso, ou às vezes a gente tem que ir falar com ele. Então essas coisas que a gente acaba se adaptando
depende do jeito, da forma que eles querem, a gente se adapta. Eu gostaria que o senhor falasse especificamente de dois dos treinadores mais emblemáticos da história recente do São Paulo, primeiro o Tele e depois o Muricy Ramalho. Como que era a relação, como é que você vê esses dois treinadores? O Tele você já disse que era muito exigente. Então, era muito. Eu costumo dizer que para mim... Detalhista? Muito. Para mim foi muito bom ter vindo para cá com ele, né? Porque eu costumava dizer assim, não tinha acomodação. Com ele não tinha, assim, era sempre o tempo todo ligado. Ele não tinha, vamos supor, achar que por um tempo você podia dar uma folgada. Não, o tempo todo a exigência era plena, assim. O que era bom porque ser humano é ser humano, né? Você começa a se acomodar. E o Muricy, apesar de ser amigo da gente, eu conheci o Muricy como treinador do Dente de Leite, né? E ele era um ídolo meu, né? Entendeu? Então, apesar de ser mais jovem que ele era um líder. Eu conhecia ele quando eu entrei no São Paulo, eu conhecia como jogador, né? E depois fui ter contato com ele. A gente sabia da história dele, de toda a luta que foi para ele chegar onde ele chegou, né? Tudo o que ele passou e tal. E a gente tinha muito respeito por isso, né? E ele fez o caminho difícil, pouca gente às vezes sabe. Foi mais longo e foi difícil, não foi fácil. E chegar onde chegou. E ele tem aquele gênio dele, né? Aquele gênio estouradinho, mas é muito mais tranquilo, né? Você tocava o barco sem problema, até porque a gente sabia, por ser até amigo, né? A gente sabia que se passasse um pouquinho era o jeito dele. E não estava passando por falta de respeito, por nada. E também, se estava muito light, você não ficava muito empolgadinho, não, que também para ele dar dar uma dura era facinho, né? Então, mas foi muito bom. Eu entendo que eu trabalhei com profissionais para minha formação, foram todos muito bons. Nelsinho foi muito bom, Paulo Tuori foi um espetáculo. Quer dizer, eu tive grandes professores, assim, no sentido de não entrar no glamour do futebol, sabe? Futebol, eu acho que o futebol Então, eu acho assim, para mim foi um pouco mais fácil, porque como eu falei, eu comecei com um cara que não tinha isso, sabe? Eu aprendi a não dar importância para isso, né? Então eu fui me escolando para isso. Depois, logo em seguida, peguei o Nelsinho, também um cara muito bacana, valorizava muito a comissão técnica. E fui pegando treinadores que foram dando subsídio para a gente ter uma boa formação, né? Então eu acho difícil. Eu acho o futebol, você pode entrar numa de glamorizar muita coisa, e nossa área não tem essa, né? Nossa área é uma área muito técnica, não dá para você começar a torcer, querer achar que a gente é importante na nossa área, claro que é, mas as feras, quem tem que aparecer são os jogadores. Em relação com os presidentes, como o Juvenal Juvencio, por exemplo? Foi muito boa, assim. Com o Juvenal foi muito a relação com ele foi muito, vamos dizer assim, eu entrei no São Paulo e ele era diretor de futebol. Apesar de eu estar na base, ele nem sabia que eu existia, mas eu já conhecia ele, né? E ele era o Carlos Miguel Aidar, o presidente, e ele era o diretor de futebol. Depois ele passou a presidente, também ficou 2 anos como presidente. Depois eles ficaram fora 12 anos, né? E daí voltaram em 2002 com o Marcelo, né? Então eu tive uma relação muito forte com ele, mas com outros presidentes também foi muito legal. Fernando Casal de Rey, com o Zé Augusto Basso Neto, Paulo Amaral. Eu sempre tive, o pessoal, o São Paulo é um clube, tem essa característica, né? As pessoas são muito respeitadas, assim. Então a minha relação com os presidentes... Eles, por exemplo, queriam saber como é que estava a situação, por exemplo, de um atleta, esse tipo de relação, ou mais administrativa? Não, depende, assim, depende muito claro que todos queriam, quando dava certo,
Só que tem alguns que queriam mais de uma forma mais rotineira, que você passasse a informação. Outros preferiam pegar essa informação com outros profissionais que estavam em contato com a gente, ou até com a gente direto. Não tem um padrão, né? Assim, mas sim, eles se interessavam, claro, né? Mas uns mais, uns menos. O Juvenal, ele tinha uma forma, depois de um certo tempo trabalhando, ele não falava muito, ele achava que podia interpretar como se estivesse tendo alguma ingerência. Então ele não fazia isso, ele nem falava que se resolver, está resolvido, né? Mas varia muito. Agora, de maneira geral, nunca tivemos nenhum que tivesse alguma cobrança assim, fora dos padrões, né? Momentos significativos da história do senhor aqui no São Paulo. Eu me lembro o caso Serginho. Qualquer lembrança que você tem desse momento, porque não tem adversário nessa hora, né? E também o AVC do Ricardo Gomes, que ele te ligou no meio da madrugada. Como é que foram esses dois momentos para vocês? Teve algum outro significativo assim que você guarda? Não necessariamente um momento bom ou ruim, mas enfim, que tá na sua memória até hoje. Esses 34 anos de São Paulo. Então, tem muitos momentos bons, mas relacionados à própria atividade, ao futebol, né? Os momentos desagradáveis, assim, relacionados a esse caso do Serginho, o caso do Ricardo, eu acabei por uma coisa ou outra, acabei indo com 5, acho que foram 5, outro dia eu estava falando até com o Juca, acho que foram 5 treinadores que a gente acabou. Você viu o Abel, né? Essa atividade não é saudável, né, para treinador, né? É muito estresse, né? Então eu tive várias situações difíceis, né? Mas sem dúvida do Serginho, do Ricardo, por se tratar de uma como coisa. Você falou anteriormente, é algo que você não está esperando, né? Tem um pico de estresse. O futebol, ele tem essa característica, né? E geralmente é assim, né? Não só vai dando por picos de estresse, de emoção e trabalhar, e a insatisfação de alguns momentos que você não consegue fazer nada para mudar, isso gera um estresse maior ainda, né? Eu tive já algumas coisas, mas tive muitos momentos felizes, né, que acabam contrapondo a isso, né? Que são os momentos que você ganha um título, que você consegue... Recupera algum jogador que acaba sendo protagonista. É verdade, isso aí também. Se bem que isso eu costumo deixar muito no... e também, eu sempre digo, o objetivo é recuperar, né? Não para ser campeão, não para ganhar jogo, nem para ganhar título, né? É recuperar, porque o ideal para nós é ter o maior número de atletas à disposição da comissão técnica, né? E aí, quem vai jogar, quem vai ser escalado... Claro que dá uma satisfação grande você ver uma pessoa que esteve reabilitando, sair da reabilitação, ir para um jogo, decidir o jogo, é bem emocionante. Muitas vezes o jogador vem, te dá um abraço na hora de um gol, é bem significativo, não pela frescura do fato, pelo glamour, mas pelo reconhecimento, né? É bem legal. As últimas, como é que é ficar à beira do gramado? Você ainda fica nervoso, se sente um pouco como torcedor? Porque a gente, depois que vira jornalista esportivo, observa o jogo de outra forma completamente diferente ali atrás dos gols. Para o médico é assim também? Não dá tempo de assistir o jogo? Então, eu confesso que assistir o jogo não dá. Assim, acontece coisa no jogo que você não lembra, né? Mas dizer que você deixa de ser torcedor, você tem que se controlar só, né? O que eu faço hoje... Tá com um palavrão, alguma coisa? Hoje o que eu faço muito é me controlar, né? Me controlo para não dar baixa. Eu sei que eu sou uma pessoa importante, estar no campo, né? Por uma emergência, então eu não posso correr o risco de ser expulso, né? Então eu tomo muito cuidado com isso, porque se eu for expulso, não pode entrar outro no meu lugar, entendeu? E eu, como médico, já aconteceu? Aconteceu não por minha culpa, mas na base. Se eu for expulso, por quê? Porque eu entrei no campo, ele tinha me falado para não entrar, eu entrei e ele me expulsou. Eu achei meio exagerado, né? Foi por falta de respeito, né? Não, foi por isso mesmo, né? Uma expulsão na carreira só? Eu tive 2, na verdade, porque foi uma, eu tive lá naquele Ramon de Carranza, no jogo do São Paulo, acho que foi contra o Palmeiras, porque o juiz, um maluco lá, quis
machucou o goleiro, ele mandou tirar o goleiro do campo. Eu falei, como? O goleiro não pode ser tirado do campo. Aí tiramos. Aí ele queria que reiniciasse o jogo. Eu falei, o goleiro está fora, não pode. Fui chamar a atenção dele, falou, quer me ensinar a apitar? Pegou, me expulsou. Mas bobagem, assim. Mas por um motivo relevante, assim, ofensa, coisa absurda assim, não, nunca foi. E o senhor demorou para se acostumar a dar entrevista, não? Para pegar o jeito de falar o que deve ser falado, omitir alguma coisa? Eu, sinceramente, tive um bom professor. Eu tive o Marco Aurélio Cunha. Sim, ele é bom. Eu tive um cara, eu aprendi muita coisa, eu diria que quase tudo que eu posso. Depois eu fui dando uma lapidada, né? Mas eu acho que boa parte do que eu aprendi, ou quase tudo que eu sacado assim, eu aprendi observando ele. Eu acho que ele é muito esperto, muito perspicaz, entendeu? E eu para mim ele foi um grande professor em várias coisas, né? Porque ele que me trouxe, né? Mas uma das coisas que ele é muito bom, ele é nisso, né? E eu aprendi muita coisa com ele. Até às vezes, infelizmente, com algum erro dele, né? Que ele às vezes pisou, obviamente ele errava também. Então, quando ele errava, eu falava. Ele gosta às vezes de apimentar a conversa. Então, e é difícil ele errar, né? Então, quando ele errava, era uma coisa que marca bem que você no futuro não cometer isso. Mas ele foi um grande em vários aspectos, né? E nesse também foi um grande professor, assim, a gente me ensinou muita coisa e ele dava essa liberdade para a gente estar com ele, né? Ele sempre falava, não, fica comigo aqui, fica comigo. Ele sempre deu sempre valorizou muito a gente, né? Então a gente acaba aprendendo muita coisa. Claro que eu falo pro Juca, né, Juca? O ideal é não falar. Então, o que eu consegui com o Juca, uma coisa que é muito legal, que a gente conseguiu com o tempo dar uma disciplinada na informação do departamento médico via assessoria, né? Porque antigamente ficava muito o pessoal ligando para mim, né? Eu acho que você fala demais, acaba saindo uma abobrinha, né? Então, vamos oficializar assim, tipo, eu falo, quando acontecer um evento qualquer mais importante, falo uma vez, e todas as outras informações eles pegam com assessoria, né? Via site e tal, ou até mesmo com assessoria aqui, né? Então a gente foi ótimo, demorou um pouco, né, Juca? Mas hoje, por exemplo, é zero o número de profissionais de imprensa que me ligam para saber alguma coisa. Todos eles ligam para ele, que a informação está sempre com eles. Então ficou ótimo. E a gente brinca, não sei se o senhor sabia disso, mas internamente a gente brinca, porque normalmente você não dá prazo. Então a gente brinca em alguma situação assim absurda, o jogador arrancaram a perna dele, aí doutor, você acha que ele vai voltar quando? E a resposta é sempre, olha, eu já vi casos de um jeito, esse caso aqui é de outro jeito. Você evita dar prazos, né? Então, na verdade, você sabe o que eu acho? Eu comecei, talvez eu tenha sido um dos que começou com essa história de não dar prazo, porque é o seguinte, quando você dá prazo, você fica refém do prazo, entendeu? Tanto para mais como para menos. Para mais, não deu certo a reabilitação. Para menos, vocês estão fazendo, vamos supor, fala um período, aí tem um jogo que nem o do Palmeiras, aí então vai voltar, vai no sacrifício. Então eu sempre falei pro pessoal, e a gente também às vezes não quer dar o prazo porque a gente não sabe, entendeu? A gente também não sabe, porque você não está lidando, você tem um dado estatístico, isso dá para falar, em média tal lesão leva 3 semanas, em média tal lesão, mas e se eu já vi caso de uma lesão que leva 4 semanas, o cara evolui tão bem que em 2 ele está bom. Eu tenho por causa do corpo de cada um. Claro, eu tenho exame para checar e ver que aquela lesão está boa, que eu posso pôr ele no campo para treinar, entende? Então, por isso que eu falo ao pessoal, a hora que vocês verem ele no campo, aí eu posso falar para vocês quanto tempo a mais vai precisar. Mas até ele ir para o campo, tem N situações. Vamos supor, o atleta pode estar recuperando, indo bem, aí ele pega uma amidalite. Ele vai ter que ficar 3, 4 dias se recuperando da amidalite. O pessoal não vai lembrar disso depois. Eles só vão somar o total. Então eu falei 3 semanas, mas ele perdeu uma tratando a amidalite. Ele não fez nada e ainda perdeu o que tinha feito. Então você pode pôr mais 2 semanas na recuperação dele, entendeu?
Então, por isso que chegou um ponto que eu falei, não vou falar mais prazo, porque senão fica difícil, né? E como é que o senhor vê o seu futuro aqui dentro do São Paulo? Você já pensou em algum momento, às vezes, vou parar, que é geralmente o que jornalista, até jogador acaba fazendo, saber a hora de parar, ou como é que o senhor se vê trabalhando como médico dentro do esporte de alto rendimento? Então, enquanto o São Paulo quiser, né, enquanto eu me sentir em condições de fazer, né, que não seja, que eu costumo dizer que não fique ridículo, né, eu estar no campo correndo, né, enquanto eu estiver achando que dá para fazer, eu vou querer fazer, porque você sabe que na verdade a gente não consegue fazer pé de meia, né, então eu preciso hoje, eu trabalho porque preciso trabalhar, eu trabalho porque eu tenho que pagar minhas contas com o salário que eu ganho no clube. Obviamente eu não posso dizer assim, já somei um dinheirinho, posso ficar tranquilo, não dá para fazer isso, mas isso também depende do clube, obviamente, né? Só que eu acho que eu tenho uma grande missão aqui, uma grande obrigação e missão. A fila anda, isso é um fato, não tem como contestar isso, uma hora eu vou ter que parar, e não está longe. E eu acho que eu me sinto na obrigação. O São Paulo é um clube diferente quanto à exigência de profissionais para trabalhar aqui. É diferente. Eu vejo os outros clubes, eu vejo o São Paulo é diferente. Então eu tenho uma grande missão, que é preparar uma pessoa para me substituir e substituir eventualmente outro colega que está aí também mais tempo. Então eu acho assim, a gente tem que deixar o profissional sabendo o que o clube espera dele. Né? O que o clube espera dele é seriedade. Isso aqui não é bico, não pode ser encarado como bico, tem que ser atividade principal. Você tem que priorizar o São Paulo sempre, sempre. Se não der para fazer isso, lamento, mas então vamos procurar um outro, entendeu? Então é isso que eu procuro dentro da minha atividade agora. Hoje eu já me preocupo, já falei inclusive com o pessoal, né, minha grande missão hoje é preparar alguém para no futuro aí começar a fazer os jogos e tocar a vida dentro do campo, porque obviamente não vai dar, né? Uma hora vai ter que parar, e eu quero deixar pelo menos uma pessoa, né, pelo menos com alguns conceitos que eu acho importante sedimentar. Como o Tele fez com o Muricy, por exemplo. Sim. E acho que até como o Tele fez com os outros profissionais que trabalharam com ele, sabe? O Moraci era assim. A gente aprende que futebol não é uma coisa séria, né? E não dá para fazer as coisas sérias de qualquer jeito, né? Tem que ter seriedade, né? E eu procuro fazer isso. E eu acho que minha grande missão hoje é isso: dar minha contribuição para o clube, deixando um cara no meu lugar que vá fazer a coisa com muita seriedade, com o seu jeito, né? Cada um tem o seu estilo, mas com muita seriedade, levando a coisa muito a sério. O profissional já está aqui dentro? Hoje eu diria, né, tem um profissional que acabou de subir da base, que é o Tadeu. Ele está começando a trabalhar conosco, e a gente espera que de repente ele seja um deles, né? E quem sabe virão outros, né? Mas pelo menos mais um, quem sabe. E aí sim a gente deixar o pessoal ciente de que isso aqui é uma coisa importante, séria, que precisa ser levada a sério. Doutor, duas perguntas, se você me permite, a sua idade? Tenho 65. E você tem alguma especialização ou é clínico geral? Medicina esportiva. Eu tenho o título de medicina do esporte de 90, né? Me especializei em 90. Tenho registro como especialista em medicina esportiva. Dr. José Sanches, concedendo entrevista aqui conosco, uma entrevista longa, mas muito prazerosa. Muito obrigado, doutor, por contar um pouco da sua história, do seu trabalho. Até uma próxima vez, que o seu trabalho siga aí no São Paulo Futebol Clube. Muito obrigado por nos atender. Obrigado a vocês, né? E é interessante porque é a primeira vez que eu faço isso. Eu tentei procurar para pesquisar e foi difícil encontrar, né? É interessante, até eu que agradeço, né, pela chance de estar falando alguma coisa do que a gente fez, né, no futebol, e também foi muito prazeroso para mim falar disso e falar da atividade, né, e de repente motivar aí alguns profissionais a tentarem. Como eu disse, isso não se planeja, isso acontece, né, mas pelo menos já acender aquela faísquinha para tentar de repente um dia trabalhar na área, que é muito legal. Quantos títulos o senhor tem nas costas?
Ixi, bastante, eu não lembro, mas eu diria o seguinte: o único título que eu não tenho, eu não tenho trabalhando, né? Mas que eu não trabalhei, o único título que eu não ganhei, incluindo a base de clubes, é a Copa do Brasil. É o único que eu não tenho. São Paulo não tem. Que o São Paulo não tem, único. Todos os outros títulos, da base, infantil, juvenil, foi assim, dente de leite, infantil, juvenil, aspirante, profissional, paulista, brasileiro, libertador, Supercopa, todos esses títulos eu já tive a oportunidade de trabalhar. Eu estava preocupado até 2006, que eu falei, poxa, eu não vou ganhar um brasileiro, né? Aí ganhamos 3.